Olá, estou aqui novamente para conversar com você. Lembrando você que é muito importante a sua opinião. Você pode deixar nas inscrições, abaixo das inscrições aí, no lugar dos comentários, o seu comentário e alguma dúvida, se você tiver sugestão de uma nova conversa, porque este é o Pode Conversar. Você vai poder ouvir este podcast tanto no seu carro, quando estiver trabalhando, ou então através do YouTube também. Ou você pode ouvir pelo Spotify ou assistir pelo YouTube. Qualquer uma opção vai ser muito boa e é muito bom ter você aqui, interagir com você. E hoje eu quero conversar com você a respeito do adolescente e sua turma. Você já notou que os adolescentes andam sempre em grupo? Alguns chamam esses grupos de bando ou gangue. Seja qual for o nome que você der, a realidade é que isso é normal na vida do adolescente, é saudável. Você, quando era adolescente, também tinha sua turma, você lembra? Eu tinha a minha. Era meio nerd. Meu grupo era de alguns amigos que faziam conservatório musical, onde eu também estudava. Eles chegavam à minha casa para ouvirmos as músicas preferidas e conversávamos a respeito de compositores clássicos. Eu avisei que era nerd, mas era minha turma. Seria tão bom se todos os pais aprendessem a interagir com seus filhos adolescentes, porque criou-se uma aura de que os adolescentes são difíceis e que tiram os pais do sério. Mas se ambos, pais e filhos, se entenderem, tudo se torna mais fácil. A adolescência é um período muito importante na vida das pessoas, pois aquela pessoa, adolescente, está deixando de ser criança para encontrar a sua identidade de adulto. E essa transição traz algumas mudanças físicas, emocionais e sociais. E é natural que esses adolescentes busquem o seu modo melhor de se adequar a essas mudanças. Nessa busca, os adolescentes se juntam a um grupo, e esse grupo é que nós costumamos chamar de tribo ou de turma. Cada pai, cada pessoa chama de um jeito. Eles gostam de se vestir de forma semelhante, calçam sempre o mesmo tipo de tênis e andam do mesmo jeito. Os pais se desesperam e vão logo percebendo que eles estão falando e andando diferente e às vezes não sabem como lidar com isso. Enquanto um adolescente não consegue encontrar um grupo com o qual ele se identifica, alguns problemas pessoais começam a aflorar. Precisamos então entender o quanto é importante essa identificação com o grupo. Não são só os adolescentes que vivem em bandos. Os discípulos de Jesus também eram assim e todas as pessoas são. Os discípulos eram conhecidos pelo seu estilo, seu modo de falar. Eles eram uma tribo. Eles eram pessoas diferentes na sua personalidade, origem, mas se tornaram parecidos por compartilhar a mesma fé, os mesmos valores. Em Mateus 26, no momento em que Pedro nega Jesus, dizendo que não o conhecia, alguém disse que ele, Pedro, era um deles. Você pode checar o versículo de Mateus 26, 73, e eu vou citá-lo aqui na linguagem da NVI. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Para o adolescente é muito importante se identificar com o grupo. Muitos pais não permitem que seus adolescentes usem o corte de cabelo que ele deseja, ou o jeans que ele gosta, ou curtam um determinado estilo de música, coisas que não vão, de forma alguma, prejudicá-lo, e acabam criando uma lacuna entre eles e o pai ou a mãe, entre os pais e o filho adolescente, além de fazer com que seu filho ou sua filha não encontre a sua turma e fique isolado.
A moda e o estilo são uma parte importante da identidade de grupo na adolescência. Essa identidade, através da moda e do estilo, essa identificação, é uma forma de comunicação verbal, aliás, não verbal, onde os jovens podem mostrar quem são e com quem se identificam. Se, por exemplo, sua filha estuda numa escola onde as outras andam muito arrumadas e ela vai com o cabelo despenteado, com o sapato surrado, com o uniforme encardido, ela será notada como uma pessoa que não se identifica, pois na sua linguagem não verbal ela está dizendo: não pertenço a nenhum grupo, eu quero ficar isolada. Isso não será bom para ela, pois ela se valerá de algum comportamento estranho para ser notada. Assim também será o rapaz adolescente, que é todo desleixado, está sempre sujo e não gosta de esportes, não se identifica. A linguagem abrange um leque grande e toda ela é observada. Os grupos de adolescentes se agrupam dentro de suas preferências e não permitem que alguém que não comungue do mesmo estilo participe da sua turma. Por exemplo, os skatistas formam sua tribo, os artistas, os ciclistas, os jogadores de futebol, todos se tornam grupos exclusivos. Como existe essa dificuldade, os pais devem analisar seus adolescentes e procurar perceber por que seu filho ou sua filha anda tão isolado, não tem turma. Veja se as roupas da sua menina estão de acordo com o que as outras usam, se o que ela calça é condizente com a idade, se seu cabelo está bem cuidado, igual das outras adolescentes. Enfim, isso irá ajudar na aceitação dela ou dele no grupo. Ser aceito é importante para a autoestima, porque isso é um sentimento de pertencimento e esse sentimento é essencial. E sabemos que na Bíblia nós aprendemos que aceitar uns aos outros em amor é muito importante. Então, tanto na igreja quanto nos lares, deve ser ensinado isso frequentemente, para que as crianças cresçam com essa mentalidade e, quando se tornarem adolescentes, não excluam os seus colegas por causa das suas diferenças. É muito importante que desde a infância eles aprendam que a melhor idade é o que ele vive, e a melhor identificação é ter a identidade de Cristo na sua vida. Quando sabemos que nossa identidade em Cristo é a identidade que nos firma, que nos dá autocontrole e que nós pertencemos a uma comunidade espiritual, que nós congregamos em uma igreja, nos tornamos pessoas mais confiantes e mais certas de quem somos e não dependemos tanto da aprovação de um grupo específico. Em Jeremias 1, versículo 5, Deus diz a Jeremias: antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi, e antes que você nascesse, eu o separei e o designei profeta às nações. Da mesma forma que Deus escolheu Jeremias antes mesmo dele nascer, assim também acontece conosco. Deus tem um plano para cada um de nós, e a nossa identidade não está baseada apenas em nossas escolhas pessoais ou no grupo do qual nós nos identificamos, mas em quem Deus nos criou para ser. A adolescência é apenas um período que logo passa, e o mais importante é não perder o coração do seu filho nessa fase. O que eu estou sugerindo nessa palavra é exatamente isso. Reconcilie-se com seu filho adolescente, seja empático, entenda os conflitos que ele tem vivido e ajude-o a sair deles. Faça isso com amor, com oração, com carinho, com muito cuidado, e você verá o resultado positivo. Um abraço para você.
Conto com a sua participação nos seus comentários.